Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe. Amados irmãos, nós iremos abrir nossas Bíblias. Evangelho de São João, capítulo 11. Louvado seja Deus. Vamos ler do versículo 25. Evangelho de São João, é o quarto evangelho do Novo Testamento, o quarto livro, onde iremos ler uma passagem que comenta uma história de um certo homem por nome Lázaro, o qual era amigo de Jesus, ou Jesus era amigo de Lázaro, e também de suas irmãs, Marta e Maria. Aleluia. Todos localizaram? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Aleluia. Até este versículo, meus irmãos. Podeis sentar. Aleluia. Queridos irmãos, é um momento de alegria para os salvos, para os cristãos, em poder estar reunido na presença do Senhor. É uma alegria que Deus colocou em nossos corações, de poder estarmos juntos para lhe adorar, para lhe exaltar, para fazer notório a salvação pela sua bendita pessoa. Louvado seja Deus. Essa passagem lida fala de uma história muito interessante. Lázaro, um homem que viveu nos dias em que Jesus estava a peregrinar nesta terra. Este Lázaro habitava numa aldeia de Betânia. E este homem, ele chega a adoecer. E essa doença lhe levou à morte. Uma morte física, onde trouxe para suas irmãs, amigo, desespero, aflição. Embora elas mande avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, interessante que Lázaro adoece e Jesus é avisado por suas irmãs. Tinha uma caminhada, uma peregrinação, até chegarem aonde Jesus estava, próximo a Jerusalém. Habitava ele em uma aldeia de Betânia, da Judeia. E esta caminhada era um pouco prolongada, mas Jesus recebe esta notícia. Porém, queridos irmãos, ele passa ainda alguns dias para ir atender o pedido de Maria e Marta. Louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão. Talvez poderíamos pensar que Jesus fosse um pouco desligado
ou fizesse isto por estar muito ocupado. Todavia acreditamos que não, porque Jesus é Deus. Aleluia. Se ele fosse imediatamente e curasse Lázaro daquela enfermidade, seria um milagre glorioso na vida de Lázaro, pois ele ia permanecer bem, ele ia ser curado, mas não despertaria tanto a fé de Marta e Maria, como também de quantos judeus que ali estavam presenciando aquela cena. Aleluia. Jesus passa 4 dias, meus irmãos. 4 dias, Jesus toma uma decisão. Ele disse, quando toma conhecimento, que esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Logo possamos dizer que ele sabia o que estava fazendo. Era necessário que Lázaro padecesse ou morresse. Era necessário que Lázaro fosse levado ao túmulo para que ficasse sepultado. Suas irmãs em extremo desespero, sendo necessário amigos vir vê-lo e tentar consolar com a consolação que na verdade seria meramente humana. Aleluia. Muitos judeus conheciam Marta, Maria e Lázaro. Muitos judeus gostavam daquela família, tinha uma consideração. E agora, vendo ela sem o seu irmão, eles tomam uma decisão, um bom número de pessoas para consolar. Louvado seja Deus. Porém, Jesus toma uma decisão e diz para seus discípulos que estavam com ele, sempre caminhando pela Palestina, ali onde ele fazia milagres, sinais. Todavia, não tinha ainda ressuscitado alguém como tantos dias de morto. Aleluia. Jesus não tinha ainda ressuscitado alguém que já cheirava mal em um túmulo. Aleluia. Mas Jesus diz para eles: iremos à Judeia. O discípulo ignora, queridos irmãos, em Jesus dizer que voltaria ou iria à Judeia, porque os judeus buscavam ocasião para tentar prender a Jesus. E Jesus até lhe faz um comentário: 12 horas no dia. Durante o dia, você poderá caminhar e na luz do dia, você não tropeça. Pela luz do dia. Todavia à noite, sim, você tropeça, porque a noite é treva. Louvado seja Deus. É uma comparação. Sabemos que o dia está representando verdadeiramente Jesus de pé diante de Deus, Jesus em uma condição de Deus, na sua pureza, na sua essência, em plena santificação, de maneira que Deus estava com ele. Ele era verdadeiramente a luz que ia trilhar nas trevas e jamais poderia tropeçar, se verdadeiramente ele era luz. Aleluia. Porém a treva representa
pecado, ou escuridão, né? Representa pecado. Se a pessoa caminhar no pecado, tropeçará, cairá, porque não há luz. Aleluia. Mas se está em Cristo, que é a luz, então não vai tropeçar. Eu afirmo para você que Jesus poderia ir de dia, de noite, nada lhe aconteceria, porque Ele era a luz. Aleluia. Jesus disse para o discípulo: Lázaro está enfermo e eu vou curá-lo. Aleluia. Que palavra linda, né, meus irmãos? Jesus se preocupando com Lázaro, seu amigo, né? Qual ele o amava, estava enfermo e ele ia curá-lo. Agora um dos discípulos diz: Senhor, então nós vamos e lá morreremos com ele. Oh, fé pequena, meus irmãos. Oh, experiência não desenvolvida pelo tempo que estava com Jesus. Senhor, nós iremos e lá morreremos com Ele. Louvado seja Deus. Jesus parte para ir curar Lázaro. Jesus revela para ele que Lázaro morreu e eu vou despertá-lo do sono. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, quando Jesus chega em Betânia, Marta vê de longe. A casa estava cheia de pessoas para consolar aquelas duas mulheres. Marta escapou e vai saindo por ali e vai encontrar-se com Jesus. Aleluia. Melhor encontro que a pessoa faz é encontrar com Jesus. Louvado seja Deus. Seja qual for o problema, a situação da vida do ser humano, quando ele encontra-se com Jesus, há uma solução na sua vida, porque Jesus é a solução para todo e qualquer problema de nossas vidas. Quando Marta se aproxima: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, irmãos, aquela fé do crente que está caminhando, mas não há ainda uma convicção concreta no seu Deus. Se tu estivesse aqui, eu acredito que ele não teria morrido. Aleluia. É necessário Jesus revelar-se para ela dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Lázaro estava morto, não estava vendo, mas a voz de Deus, irmãos, quando Ele fala, tudo ouve, tudo se submete. Aleluia. Quando Ele falar para o morto ouvirá a sua voz. Quando Ele falar para o homem que está morto no pecado, o homem natural, quando Deus falar ao seu coração, ele ouvirá a voz do Senhor. Aleluia. E este homem é tido por bem-aventurado quando ele ouve a voz do Senhor, ou quando o Senhor escolhe ele para falar com ele. Você já pensou na sua vida quem era você, quem era eu? Nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos separados de Deus, mas Ele, pelo seu grande amor, nos acolheu, nos alcançou. Ele olhou para nós e nós não nos via, mas Ele olhou e falou ao coração, dando condição a nós de sentirmos vontade de ter um encontro com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Marta ouve Jesus dizer essas palavras e Ele diz para ela: e aquele que vive
se crê em mim, nunca morrerá. Aleluia. Há uma promessa, meus irmãos, para todo aquele que crê em Jesus como Salvador pessoal. Se ele estiver morto, e se verdadeiramente crermos, Deus fará ele retornar, como fez com Lázaro. Aleluia. E se ele está vivo nessa vida física, e ele crer em Jesus como Salvador pessoal, essa pessoa nunca morrerá. Um dia ele desce ao pó, morre a sua matéria, mas o seu espírito está guardado em Deus, vive eternamente. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Marta, queridos irmãos, ela decide ir comunicar a Maria, sua irmã, que Jesus estava lá fora, querendo vê-la, querendo falar com ela, querendo consolar. Aleluia. Ela estava sendo consolada por várias pessoas. Acreditamos que tinha mulheres e homens judeus que estavam ali, desejando muito alegrar seu coração, confortá-la. Marta vai lá e diz para ela sutilmente: o mestre está ali fora, quer falar contigo. Aleluia. Que coisa linda, né, irmãos? Ela conhecia Jesus e o amava como Senhor da glória, como Senhor da vida. Ela recebe agora esta notícia que ele estava lá fora, embora que já fazia 4 dias que Lázaro estava enterrado. Mas Jesus estava lá e queria falar-lhe. Louvado seja Deus. Amados irmãos, ela sai, tenta escapulir do povo e vai para onde Jesus estava. Aleluia. Jesus não era aquela pessoa para frente, adiantado, exaltado, não, irmãos. Ele era uma pessoa simples, era uma pessoa humilde, era uma pessoa perfeita. Aleluia. Ele é Deus. Aleluia. Ele chegou a dar ordem aos espíritos imundos, de pessoas que eram endemoniadas, sai dele, e saíram. Aleluia. Ele chegou para pessoas que estavam em cadeira de roda, ou em cama, né? Um leito. A Bíblia expressa num leito. Vamos que alguém botar sobre aquele negócio e o conduzia. Jesus dizia: levanta-te e anda. Aleluia. Algo que impedia de andar, queridos irmãos, era desfeito, era destruído, era sarado, e a pessoa ficava de pé e andava perfeitamente. Aleluia. Agora ele está diante de Maria, de Marta, de muitos judeus, pessoas que estavam vendo um defunto sepultado há 4 dias, que estavam sabendo de um defunto que está sepultado há 4 dias, que estava vendo 2 mulheres inconsoláveis, e ele se aproxima, conversa com Maria. Amados irmãos, ele, quando vê Maria chorar, ele chorou também. Imagine Jesus chorar. Jesus, o Filho de Deus, ou o Filho do homem, chorar. Aleluia.
Ele se compadece, meus irmãos. Quando você está passando por uma luta, um problema, que você está buscando, se esforçando, se congregando, está orando, o Senhor olha para você e se compadece de você. Ele fica movido de íntima compaixão também. Ele toma uma posição para abençoar. Ele toma uma decisão para operar um milagre. Ele pergunta a Maria: onde o puseste? Senhor, vem e vê. Está sepultado há 4 dias, já cheira mal. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando os judeus percebem que Maria tinha ido com Jesus para o sepulcro, eles tiveram a ideia. Ele foi ao sepulcro para chorar também. Aleluia. Ela estava dizendo para Maria e Marta: é isso mesmo, se acalme. E agora Jesus vai com ela ao sepulcro, e agora eles dizem: ele vai chorar. Aleluia. Irmãos, e Jesus vendo Maria chorar, porque olhar para aquele túmulo, uma pedra que estava posta, e ela sabia que o seu irmão estava lá dentro, já cheirando mal, então ela começa a chorar novamente. E Jesus olha para aquela situação, para aquela cena, e ele se compadece profundamente, e ele começa a chorar também. Aleluia. O seu choro o levou os judeus a olhar e dizer: veide quanto ele o amava, pois ele está chorando por ele. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, quando o homem não consegue entender a Deus ou conhecer a Deus, ele fica com a sua fé inabalável, ou abalável, como as ondas do mar que vai e vem. Acredita, mas na hora do impossível, ele sobe um pouco, desvanece a sua fé, desanda a sua fé. Aleluia. Precisa estar convicto de que verdadeiramente Jesus é Deus e que Ele pode todas as coisas. Jesus falou ao vento, quando estava no barco em meio a uma tempestade tão grande, que os discípulos ficaram apavorados, vendo que estava a perecer. Jesus falou ao vento: acalma-te, vento. Meus amados irmãos, o vento ouviu a voz de Jesus e acalmou. Aleluia. Jesus falou ao mar, e o mar cessou a sua fúria. E os discípulos olharam para aquilo e disseram: mas quem é este? Que até ao mar e o vento ele fala e tudo obedece. Aleluia. Amados irmãos, eles estavam seguindo a Jesus, mas ainda não havia uma fé convicta, não havia ainda uma firmeza total, uma convicção de que Jesus é Deus e que tudo podia fazer. Naqueles dias, Jesus manda tirar a pedra, uma pedra que estava posta há 4 dias, cheirando mal. E Jesus é informado que cheirava mal, mas ele disse: tirai a pedra. Aleluia. Quando tira a pedra, Jesus brada dizendo: Lázaro, sai para fora. Louvado seja Deus. Marta, Maria
E todo aquele povo judeu não estava ainda entendendo que Jesus é Deus e que poderia falar aos mortos e os mortos ouviriam a sua voz. Pois ela disse para ele: eu sei, Senhor, que há de ressuscitar no último dia. Foi quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aleluia. Jesus fala, o morto se acorda, irmãos. O morto ouviu a voz de Jesus, e agora ao ouvir a voz do Senhor eles se submetem, porque tem que obedecê-la. E agora começa seu coração bombear, começa o seu sangue que estava arruinado, verdadeiramente circular sobre o seu corpo, e ele se levanta, toma uma posição e vem ao encontro de Jesus. Aleluia. Interessante, irmãos, que quando ia sepultar o defunto, tinha que pegar um pano e colocar sobre o seu rosto, né? Mão e pé também, ficava todo enfaixado. Jesus se levanta e vem andando todo, Lázaro vem andando todo inconfortável ao ouvir a voz do Senhor Jesus. E ele vem, Jesus vai dar ordem: desligai-o. E vem. Aleluia. Irmãos, ele foi livre daquilo que impedia de andar, de ficar livre, e saiu normalmente. Aleluia. O milagre que foi realizado naquele tempo, fazendo com que todo aquele povo judeu que estava vendo o morto vivo, aquele que não falava, falando, e ficaram pasmo. Muitos creram em Jesus, muitos ficaram admirados, trêmulo, e o Senhor Jesus foi glorificado como Filho de Deus naquela hora. Aleluia. Ele diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado. Aleluia. Alguém dizia, meus irmãos, que Jesus expulsava demônio pelo poder do príncipe de Beelzebu, príncipe dos demônios, pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Quer dizer que muitos diziam isso, viam milagre, mas ignorava. Mas com esta cena, a história muda. Muitos naquele momento fica trêmulo e diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Agora você imagina a alegria que aconteceu com Maria e Marta. Ela se alegra, certamente diz para os seus amigos que estavam a consolar: olha, Jesus é Deus. Ele nos veio depois que ele estava morto, mas ele fez o milagre. Ele é Deus. Aleluia. Em outras palavras, eu estou consolado, eu estou alegre, porque o Senhor fez o milagre. Aleluia. Meus amados irmãos, muitas vezes vamos evangelizar ou falar de Jesus para alguém. Alguém fecha a porta e às vezes até lhe expulsa, dizendo: saia da minha calçada, da minha porta, da minha casa, não quero ouvir falar de crente. Jesus diz: eis que vos envio como ovelha. Quem vos receber a mim, recebe aquele que me enviou, e quem vos rejeitar, rejeita a mim e aquele que me enviou. Quando alguém crer em Jesus como Salvador da alma, Jesus prometeu dizendo que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se alguém acredita, crê no Senhor, por algo tão impossível, naquele dia
o impossível era a morte. Mas se crer no Senhor, ainda que esteja morto, o Senhor vai trazer a vida. E aquele que vive e crer em mim, esse nunca morrerá. Guarde isso com você. Você creu no Senhor, você em vida, você nunca vai morrer. Um dia passa-se dessa vida para estar no Senhor, e estaremos para sempre. Se nos alegramos estarmos juntos, louvando, ouvindo a sua palavra, ou em oração, imagine quando chegarmos lá, irmãos. Aleluia. A alegria é tremenda, não dá para comparar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Iremos ouvir a nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal. Saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor, amém? Terça-feira, estudo bíblico na casa da irmã Estela, liderada a irmã Antônia. Quarta, consagração no templo às 7 horas da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 horas da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Jackson, pregador pastor Flávio. E domingo, culto público, dirigente irmão Valério, pregador irmão Jackson. Amém? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós iremos orar, terminando o culto. Está em nosso meio este irmão, já é um servo do Senhor. Amém, graças a Deus. Eu não conheci, mas estou conhecendo hoje. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe maravilhosamente. O caminho para o céu é estreito, irmãos, e a porta também. Muitas vezes as lutas ou as perseguições fazem muitos crentes ficar desanimado e até procura até não ir para o culto, porque as lutas lhe abatem. Mas quando entende-se que é nos pés de Jesus que receberemos refúgio, a história é outra. Se cumpre o que disse o apóstolo Paulo: nada nos separará do amor de Cristo, nem a fome, nem a espada e nem a morte. Querido Deus, eterno Pai, Deus de infinita misericórdia, queremos, Senhor, te agradecer nesta noite, pela oportunidade que nos deste, ó Pai, de estarmos juntos neste lugar. Te oramos, Senhor, por aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa fortalecer, possa, meu Deus, curar, possa, Senhor, alegrar aqueles que se encontram tristes, possa, meu Deus, fazer o milagre acontecer. Pai Santo e Justo, te oramos pelos moradores dessa cidade, que o Senhor possa contemplar do mais alto dos céus, possa, Senhor, fazer um mover, e que haja, Senhor amado, uma grande obra. Senhor, que os seres humanos, os habitantes dessa terra, venham sentir fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, como diz a tua palavra, mas de salvação. Te oro, Senhor, pela igreja de Carnaúba, visita teu povo, desperta, converte os corações, liberta os que não são libertos. Te peço pela igreja de Cacimba, abençoa, Senhor, aquela obra poderosamente. Deus da glória, te suplicamos uma noite de paz, uma noite abençoada. Te oramos por fé, em nome de Jesus, que vive eternamente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai,
e as comunhões e consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e dê a paz, hoje e sempre. Amém, amém. As palmas louvem o nome do Senhor.